Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar início ao módulo oitavo, com o tema Movimento Espírita e Unificação da Doutrina. Meu nome é Adriano Carlos e estou muito contente em tê-los aqui comigo de novo para mais um estudo. O tema de hoje é sobre as viagens de Allan Kardec, as primeiras ações de Allan Kardec. Então, como que foram as primeiras viagens do Allan Kardec para disseminar o espiritismo, né? Quais foram as impressões que ele teve em suas primeiras viagens ali pela França, quando se foram publicadas as primeiras obras acerca do espiritismo. Ele saiu viajando ali por alguns locais na França e na Europa, principalmente ali na Europa, né, principalmente França e Bélgica, e ele foi verificando como que estava a disseminação, o que as pessoas estavam entendendo, como que as pessoas estavam propagando o espiritismo, né? Então, venham comigo para mais um estudo. Então, como eu disse, né, lá no decorrer dos anos de 1860, 1861, 62 e 64 e até 1867, o Allan Kardec empreendeu várias viagens pelo interior da França e da Bélgica, no interesse do espiritismo nascente. Dentre todas essas viagens, destaca-se a de 1862, em que se deteve particularmente nas cidades de Lyon e Bordeaux. Então, durante essa década de 60, né, do início da década de 1860 até de 67, ele fez várias viagens ali pela Europa, principalmente na França e na Bélgica, e na França se detendo mais às cidades de Lyon e Bordeaux, para ver como é que estava a disseminação do espiritismo. A viagem mais importante dele aconteceu em 1862, onde ele fez mais anotações, onde ele se deteve mais a disseminação, né, ao crescer do espiritismo ali na França, principalmente. Então, como ele mesmo diz, havia um duplo objetivo nessas viagens. Primeiro, dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Então, ele tinha bem em mente que ele não ia só dar instruções às pessoas que estavam querendo aprender mais com o espiritismo, mas também aprender, né? Porque a gente está numa constante evolução, a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, aqui, a obra, né, da Viagem Espírita de 1862, e aqui é um mapa de todas as viagens, todas as cidades, as adjacências por onde o Allan Kardec passou, né? Por onde principalmente. Então, aqui Paris, ele foi andando até o sul, voltou pela costa oeste, né, da França, até retornar em Paris. Então, esse daqui é um mapa mostrando por todas as cidades que o Allan Kardec passou, mas nós vamos nos deter mais as anotações que ele fez pelas cidades de Lyon e de Bordeaux. Então, como eu ia dizendo, né, Kardec deixou várias instruções aos espíritos das cidades por onde passou. São orientações, contudo, que não se circunscrevem a uma época, mas interessam aos espíritas de todos os tempos. Ou seja, todas essas instruções que ele foi deixando por onde ele passava são instruções gerais, instruções que até hoje são muito atuais. Principalmente naquela época, né, onde estava se disseminando o espiritismo, elas já eram importantes, mas elas continuam atuais até os dias de hoje. Até hoje, todas essas instruções que o Allan Kardec passou aos espíritas, né, daquelas cidades, também ainda podem ser absorvidas por nós nos dias de hoje. Então, elas diziam respeito, de um lado, à força do espiritismo em seus primeiros tempos de propagação pelo mundo, e de outro, a postura do codificador diante dos acontecimentos que envolveram o espiritismo nascente. Aqui, ó, como a gente está falando, né? Então, dessas instruções, elas tinham dois propósitos, né? Como a gente falou ainda agora. Tanto instruir, ou seja, demonstrar a força do espiritismo, como que ele estava crescendo ali na Europa, e também nos instruir, ou seja, a postura do codificador, no caso dele, né? Como ele era o codificador do Livro dos Espíritos, como que era a postura dele diante de todos aqueles acontecimentos. O que ele falava do que estava acontecendo, de como as pessoas estavam propagando todas aquelas informações. Então, a primeira turnê foi realizada em 1860 e limitou-se à cidade de Lyon e algumas outras cidades que se encontravam no trajeto.
Em 1861, ele acrescentou Bordeaux a essas viagens. E em 1862, aquele que foi o ano mais importante das viagens do Allan Kardec, ele fez uma visita a uma vintena de localidades e assiste a mais de 50 reuniões. Ou seja, aquele mapa que eu mostrei ainda agora, né, foram todas as cidades ali da França por onde ele passou e onde ele ia assistindo as reuniões do Espiritismo, onde ele estava vendo o crescimento do Espiritismo naquelas regiões. Então, viagem de 7 semanas, quase 2 meses, e um percurso de 693 léguas. O primeiro resultado que podemos constatar foi o imenso progresso das crenças espíritas. Isso são as palavras do Allan Kardec no livro, né, da viagem de 1862. Segundo, numa porção de localidades onde era desconhecido, o espiritismo penetrou graças às pregações desfavoráveis que lhe eram feitas, né, inspirando nas pessoas o desejo de saber em que ele se fundamentava. Em decorrência de o acharem racional, conquistou vários partidários. Então, vocês vão lembrar, né, das outras aulas, aquelas aulas lá iniciais, onde a gente estava falando do nascimento do espiritismo, quando aconteceu o Alto da Fé em Barcelona, em 1861, que foram aquelas queimas, né, do livro dos médiuns, de vários livros espíritas, que a Igreja Católica, na época, como ela, vamos dizer assim, ela condenava o espiritismo, ela não acreditava no espiritismo, né, ela tinha várias descrenças no que estava sendo codificado. Eles reuniram, né, vários livros por várias cidades da Europa, reuniram esses livros espíritas e queimaram em Barcelona, em 1861. E ato esse que ficou conhecido como o Alto da Fé. Então, basicamente, aqui, o Allan Kardec fala isso, né? Que talvez ele nem acreditasse tanto nisso, e por isso ele viajou. Ele foi constatando o progresso das crenças espíritas. Então, ele passava por algumas cidades onde, há um tempo, o espiritismo era desconhecido, mas ele começou a perceber que as pessoas já estavam comentando sobre aquilo, né? Não só sobre os fenômenos mediúnicos que ocorreram, né, das mesas girantes, toda aquela coisa que fez crescer o espiritismo, mas também já estavam falando sobre as crenças, sobre o que tinha sido codificado. E ele dá até graças aqui, quando ele fala, né, as pregações desfavoráveis, a gente pode citar como exemplo esse Alto da Fé. A partir do momento que foi-se utilizado negativamente uma manobra ali para queimar, para acabar com o espiritismo, isso, na verdade, reacendeu a curiosidade nas pessoas, acendeu e reacendeu a curiosidade nas pessoas e falar, peraí, o que está acontecendo? Por que eles não querem que nós saibamos disso? Então, aquilo dali atiçou a curiosidade das pessoas em buscar. Se estão escondendo algo da gente, se não querem que a gente saiba, tem alguma coisa ali. Então, as pessoas começaram a buscar mais o espiritismo. Então, para vocês verem como a espiritualidade está sempre atuando de uma maneira que no início talvez a gente possa não entender, compreender, mas é sempre pensando no bem do espiritismo, né? na disseminação da palavra. Então, uma coisa que era para ser ruim, como a queima dos livros espíritas, na verdade, acendeu uma vontade, uma curiosidade nas pessoas de procurar saber o que o espiritismo falava. E assim, o que fez também as pessoas terem uma maior curiosidade na crença espírita? Justamente porque ela era racional. Ela não é uma coisa, vamos dizer assim, mais mística. Não, ela atiçava o raciocínio das pessoas. A base científica que o espiritismo tem atraía a curiosidade das pessoas, porque o espiritismo conseguia explicar muitas coisas que antes ninguém explicava, né? Baseado, então, na razão, na ciência, na sabedoria e por que não, também, né, nas provas científicas que eram feitas. Vários doutrinadores, vários disseminadores da doutrina espírita, não só o Kardec, eles eram cientistas, eles eram conhecidos pelos seus estudos, e alguns até pela descrença nas religiões. Então, a partir do momento que eles disseminavam o conhecimento do espiritismo, as pessoas paravam para ouvi-los, justamente porque eles tinham base racional e científica do que eles afirmavam, né? Então, Kardec continuou. É preciso admitir, todavia, que essa marcha ascendente está longe de ser uniforme, ou seja, ele quer dizer que está longe de ser por igual, de ser única. Então, era uma crença do espiritismo que estava crescendo, mas não era muito uniforme.
Se há regiões onde as ideias espíritas parecem germinar à medida que são semeadas, né, crescer, outras aonde penetram mais dificilmente, em virtude de causas locais ligadas ao caráter de seus habitantes e, sobretudo, à natureza de suas ocupações. Ou seja, ele vai falando, isso é um relato pessoal dele, né, de como que ele estava vendo a disseminação do espiritismo. Em alguns lugares crescia rapidamente, outros até pelo caráter dos habitantes, né, pelas suas crenças já, pelas suas vivências locais, era mais difícil o espiritismo adentrar, mas mesmo assim ele ainda via o espiritismo crescendo nessas regiões. Por toda parte, a ideia espírita começa nas classes esclarecidas ou de mediana cultura. Da classe média, ela se estende às mais elevadas e às mais baixas categorias da escala social. Vamos nos colocar, a gente tem que colocar aqui o contexto daquela época, né? Lembrando que a gente está em 1862, ou seja, 260 anos atrás. Então, por que ele fala aqui que começa nas classes esclarecidas ou de mediana cultura? Justamente porque era a classe que ele fazia parte, era a classe que aqueles primeiros doutrinadores se inseriam. Então, imagina, eles falavam primeiro para aqueles grupos que eles pertenciam, grupos de estudiosos, de astrólogos, físicos, químicos. Então, por isso que ele fala que começava nessas classes, né, mais esclarecidas ou de mediana cultura, e daí era disseminado, tanto para as classes sociais mais abastadas, assim, né, e para as classes mais baixas. Um fato talvez mais importante ainda é que o número de adeptos, né, ou seja, o número de pessoas que estavam aderindo à doutrina, deduzido de nossas observações, dá para ver aqui bem claro que é sempre a observação dele, né, durante essas viagens. É a seriedade com que se considera a doutrina. Onde quer que se investigue, pode-se dizer que o lado filosófico, moral e instrutivo é buscado com avidez. Isso aqui era muito importante, principalmente para ele, já que ele colocava a doutrina espírita o que ela realmente é, uma doutrina racional, uma doutrina com bases científicas. Não é porque ela é baseada na ciência que nós não vamos acreditar em Deus, em Jesus Cristo, mas assim, todas aquelas informações que nós tínhamos da pluralidade dos mundos, da pluralidade das vidas, era repassada para as outras pessoas com bastante seriedade, e essas pessoas elas tinham, vamos dizer assim, uma confiança das outras pessoas que ouviam, justamente porque eles buscavam sempre colocar o lado filosófico, moral, sempre com bastante seriedade. Em parte alguma, vimos a fenomenologia espírita ser tomada como objeto de entretenimento, nem as experiências como distração. As perguntas fúteis e a curiosidade são descartadas em todos os lugares. Todos estão unidos em torno dos propósitos defendidos pela Sociedade de Paris e não tem por bandeira senão os princípios ensinados em O Livro dos Espíritos. O que ele quer dizer aqui? Essa parte que ele fala da fenomenologia, ela não era mais tratada como entretenimento, aquilo dali já passou. Aquela parte do fenômeno das mesas virantes, né, da casa da família Fox, dos barulhos, da animação dos objetos, né? Aquilo dali a espiritualidade fez para nos chamar a atenção, primeiramente, que, opa, peraí, nós não estamos sós nesse mundo, né? Existe mais alguém por aqui. Então, essas percepções, essa fenomenologia que estava ali foi para chamar a atenção. A partir daquele momento que o Espiritismo chegou, foi codificado no Livro dos Espíritos, a espiritualidade pensou, não precisamos mais disso daí, agora é disseminar o conhecimento que nós temos. Então, ele achou isso bem interessante, tanto que ele relatou quando ele diz que deixou, na verdade, de ser utilizado como entretenimento. As pessoas já não estavam mais indo para as reuniões mediúnicas para ficar vendo as mesas girantes, para ficar ouvindo barulhos, para ficar vendo essas movimentações de objetos inanimados, vamos assim dizer, mas justamente pelo conhecimento que o Livro dos Espíritos já estava trazendo. Em relação aos médios, nesse período inicial, observa a evidente diminuição dos médios de efeitos físicos, à medida que se multiplicam os de comunicações inteligentes. Então, basicamente, isso que eu estava falando agora, né? Aqueles médios de efeitos físicos, não é que eles deixaram de existir, aqueles médios que conseguiam fazer com que ocorresse efeitos físicos através da espiritualidade. Não, eles evoluíram. A gente tem que lembrar sempre que a gente está em constante evolução. Então, aquela mediunidade de efeito físico, ela foi deixando de... não deixando de existir, mas deixando de ser comum e passou a ter mais a mediunidade de comunicações inteligentes. Ou seja,
já estava na hora de se passar o conhecimento. Então ele continua, é que, como bem disseram os espíritos, o período da curiosidade já passou. Exatamente isso que a gente falou, né? Já passou, não precisa mais ficar fazendo esses fenômenos mediúnicos para atrair as pessoas. Estamos agora no segundo período, o da filosofia. Muito importante, né? Ou seja, agora é trazer mais conhecimento e disseminar mais esse conhecimento. O terceiro, que em breve começará, 1862, será o de sua aplicação, né? A aplicação do Espiritismo, a reforma da humanidade. Será que a gente já está nesse terceiro período? Será que a gente já está aplicando todo o conhecimento da doutrina que a gente tem ou a gente ainda está aprendendo, né? Isso aí é uma opinião pessoal, tá, gente? Eu já acho que a gente está na transição do segundo para o terceiro período, né? Não existe um ponto aqui, acabou o segundo período e começou o terceiro. No meu caso, aqui, na minha opinião, nós estamos agora numa fase de transição do segundo período, até porque, como a gente já estudou, né, a gente ainda está no mundo de provas e expiações. A gente ainda está numa transição para o mundo de regeneração. Então, assim, a gente não pode dizer que a gente já está puramente no período da aplicação. Muitas coisas a gente ainda erra, né? A gente ainda tem que melhorar. Por isso que eu entendo que a gente ainda está nessa fase de transição. A gente ainda está recebendo conhecimento, muito mais conhecimento, e já conseguimos aplicar uma coisa ou outra, né? É claro que ainda temos que trabalhar muito nessa nossa evolução moral, mas eu já entendo que a gente está na fase de transição do segundo para o terceiro período. Então, ele continua, agora falando da coragem dos espíritas. Em relação à coragem dos espíritas, se ainda existem adeptos contidos pelo temor, hoje seu número é bem menos considerável ao lado dos que confessam abertamente suas crenças e já não temem dizer-se espíritas, como não receariam passar-se por católicos, judeus ou protestantes. De novo, gente, tem que lembrar que o que o Allan Kardec está relatando aqui é o olhar dele em 1862, ou seja, um olhar naquela época que tanto o Estado, eu quero dizer o Estado assim, a nobreza, os reis, como o clero, né, na época a Igreja Católica, que era muito forte, inclusive também a religião judaica e protestante, eles eram muito fortes. Algumas pessoas ainda se ressentiam de dizer espírita justamente por conta de algumas perseguições que sofriam. Mas a gente ainda pode trazer esse pensamento para agora, como ele é muito atual. Ainda tem gente que se sente meio ressentido em dizer que é espírita, porque sabe do julgamento que vai sofrer, né, pelas outras pessoas. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente se lá em 1862 as pessoas já estavam tendo essa coragem, os espíritas já estavam tendo essa coragem, né, de falar da doutrina, nós não temos que ter medo hoje. Até porque, graças a Deus, é muito mais fácil hoje você ter a sua posição religiosa, né? Claro que em algumas situações ainda ocorrem algumas discriminações, né? Mas hoje já é muito mais fácil do que naquela época você se dizer espírita, ou até mesmo de qualquer outra religião, do candomblé, da umbanda, apesar de sabermos que ainda existe muito preconceito e muita discriminação, mas que é muito mais fácil hoje do que naquela época, sim, né? Ele continua, aliás, não foi apenas esse gênero de coragem que percebemos, mas também o da ação, o do devotamento e do sacrifício, isto é, dos que corajosamente em certas localidades se colocam na vanguarda do movimento das ideias novas, assumindo os riscos e afrontando ameaças e perseguições. Justamente aquilo que eu estava falando, né? Não é só falar, é agir. O sacrifício que ele coloca aqui é tudo aquilo que a gente tem que abrir mão para mostrar que a gente confia na doutrina, que a gente acredita nos preceitos da doutrina, né? Todo esse avanço do espiritismo nascente, em tão pouquíssimos anos, deve-se inegavelmente à sua força de convencimento. Então, novamente aqui ele coloca como uma das razões, né, para a crescente do espiritismo, a sua força de convencimento. Por quê? Porque ela é baseada na ciência e na racionalidade, não é baseada numa coisa mística. A razão é um fundamento do espiritismo. Então, a força do espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira é tornar felizes os que o conhecem, o compreendem e o praticam. A segunda é que o espiritismo não se assenta na cabeça de homem algum, sujeitando-se assim a ser derrubado. Não tem foco único que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte,
porque em toda parte há médios que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não os possua em seu seio e que não realizem estas palavras do Cristo. Vossos filhos e filhas profetizarão e terão visões, porque, enfim, o Espiritismo é uma ideia e não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas que estas não podem transpor. Isso aqui é o relato lá, de novo, do livro Viagem Espírita em 1862, do Allan Kardec. O que ele está falando aqui? Que por que o Espiritismo, naquela época, ele estava numa crescente? Porque, primeiro, as pessoas que estavam conhecendo, que estavam compreendendo e praticando, ficavam mais felizes. Vocês não podem dizer hoje que vocês são mais felizes por conhecer o Espiritismo? Particularmente, eu posso dizer que sim. A gente começa a entender mais, começa a ter mais explicações de algumas perguntas que nós temos. Isso nos dá uma satisfação, né? Nos torna mais felizes. E a segunda, e talvez a mais importante, que ele fala aqui, que não se assenta na cabeça de homem algum. Por quê? O que ele queria dizer é, aquilo dali não era ideia dele. Não foi ele que trouxe, desculpa, ele codificou o Espiritismo, mas não era uma ideia dele, né, feita só por ele. Existiam já vários outros médios que estavam confirmando tudo aquilo que ele tinha codificado. Então, por isso que diziam, ele poderia até acabar, mas a ideia do Espiritismo já tinha nascido. Ela já estava disseminada por várias outras pessoas, né? Então, por isso que também atraía muito, porque não era só uma pessoa falando, não era a vontade de uma pessoa, e sim uma ideia. E o que ele fala aqui no caso, quando fala o Espiritismo é cheio de seduções? Isso daí, na verdade, era o que outras pessoas que não acreditavam no Espiritismo e queriam até acabar, lutavam contra, falavam. O Espiritismo é cheio de sedução, você está sendo seduzido pelo Espiritismo. E o que ele diz? Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que agrada. Essa era a interpretação que ele dava. Ora, eis aí o grande segredo da propagação do Espiritismo, que então lhe oponham algo de mais sedutor para suplantá-lo, disse ele. Se não fazem, é que não tem nada de melhor a oferecer. Por que ele agrada? É muito fácil dizê-lo. Então a gente vai ver aqui, já já, por que o Allan Kardec dizia que o Espiritismo agradava, mas é interessante aqui ver que como ele conseguiu mudar um posicionamento que era para ser contra o Espiritismo a seu favor. A partir do momento que as pessoas falavam que o Espiritismo seduz, ele tomou aquilo como verdadeiro. Ele falou, sim, realmente, seduz. E ele aplicou como uma coisa boa. Seduz porque agrada. Seduz porque explica. Seduz porque temos como provar. É baseado na razão. Não somos apenas nós dizendo que o Espiritismo é isso e acabou. A sedução das pessoas era justamente porque conseguia convencê-los e comprovar que tudo aquilo que estava sendo dito era verdade. Então, sim, ele aceitou isso daí, essa crítica, na verdade, ele trouxe como um fator positivo para o Espiritismo. Ele é sedutor, sim. E ele fala aqui, vou dizer por que agrada. Então, na visão do Allan Kardec, por que agradava? Por que seduzia as pessoas? Porque satisfaz a uma aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Porque apresenta o futuro sob o aspecto que a razão pode admitir. Exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Existia uma racionalidade, não era o dizer por dizer. Tudo baseava numa racionalidade e explicava o futuro da humanidade. Não só a vivência de agora, mas a nossa vivência, tanto passada como futura. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. Tá vendo? Ele já está trazendo aqui aquela visão da pluralidade de vidas. Por que as nossas misérias presentes existem? O Espiritismo explica. Então isso dava um conforto para as pessoas. Vocês hoje não se sentem mais confortáveis por entender algumas provas e expiações pelas quais nós passamos? E assim era naquela época. Então ele falava, com certeza, seduzia porque conseguia explicar. Porque todas aquelas misérias, sofrimentos, dores que nós passamos agora eram explicadas pelo Espiritismo. Porque com a pluralidade das existências, olha ele falando aqui da pluralidade das vidas, essas misérias têm uma razão de ser, são explicáveis. E em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Ou seja, o que ele falava, muitas pessoas antes, ainda hoje, né, mas naquela época,
que não conheciam o Espiritismo, reclamavam, por que minha vida é assim, por que isso acontece comigo, por que aconteceu com aquela pessoa, ela é tão boa. O Espiritismo explica por que tudo acontece com a gente, por que nós estamos passando por provas e expiações, né? E a ideia da pluralidade das vidas é talvez o ponto principal que explica todas essas misérias e dores que passamos na nossa vida atual, né? Isso satisfazia muito quem estava se adaptando ao Espiritismo. Ele continua, porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre, que os encontrará novamente e que estão quase sempre ao seu lado. Isso aqui também é uma coisa assim que, até no meu ponto pessoal, me satisfaz muito, me agrada e dá um conforto, né? Aquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos, nós não perdemos. Então, perdemos sim o contato aqui nessa vida, aqui no plano terreno, mas a gente sabe que no plano espiritual nós vamos reencontrá-los e muito possivelmente em outras vidas futuras nós também vamos ter o contato, né? Não nos lembrando da vida presente, mas sabendo que na vida espiritual nós estamos ligados a todos aqueles que nós gostamos. Porque todas as máximas dadas pelos espíritos tendem a tornar melhores os homens, uns para com os outros. O que é a principal posição defendida pelo espiritismo? A caridade, né? Então, tornar melhor os homens. Por que o Espiritismo agradava tanto? Porque ele fala justamente isso. Seja caridoso, pratique a caridade, os bons pensamentos, seja bom uns com os outros. Quem não vai gostar disso? Existem ainda outros motivos que só os espíritas são capazes de compreender. Em compensação, que meios de sedução oferece o materialismo? O nada. Eis aí toda a consolação que ele dá às misérias da vida. Então, aqui, para deixar até bem claro que o Allan Kardec, nessa hora que ele comparava o espiritismo, ele não estava comparando tão somente com as outras religiões, um pouco também, né? Mas mais com aquelas pessoas ligadas ao materialismo, aquela pessoa que acha que a vida é só essa, acabou, né? Morreu e acabou. Então, qual conforto vai trazer para aquelas pessoas o materialismo? Saber que se você nasce de um jeito, você morre ali, acabou, você não tem outras oportunidades. Por que algumas pessoas nascem em condições sociais melhores que as outras? Pelo materialismo, que nada explica. Quem é que vai se agradar com isso? Então, esse é mais um motivo de que o Allan Kardec se utilizava para explicar por que o espiritismo agradava. Isso só nós espíritas podemos compreender. Por quê? Porque nós acreditamos na pluralidade das vidas e na pluralidade dos mundos. Nós acreditamos em todas aquelas informações que os espíritos trazem para a gente, não é mesmo? Então isso nos faz compreender, isso nos agrada e nos consola também. Então, muito por isso que a doutrina espírita é chamada do Consolador. O posicionamento de Kardec diante de algumas situações que surgiam nessa fase inicial do espiritismo consistiu em exemplo significativo para os espíritas de todas as épocas. Os adversários do espiritismo, digamos que encontramos uma aprovação unânime para o nosso silêncio, relativamente aos ataques que temos sofrido. Então aqui, como eu falei lá no início da aula, né? Muito do que o Kardec explicou, relatou nesse livro da viagem dele, né, pela disseminação do espiritismo, pode ser utilizado até os dias atuais, inclusive o silêncio. Vamos ver aqui a parte que ele escreve. A malevolência dos vossos inimigos produziu resultado inteiramente contrário ao que esperavam, o de engrandecer-vos aos olhos dos vossos numerosos discípulos e de apertar os laços que nos unem a vós. Por essa indiferença, mostrais que tendes consciência de vossa força, opondo mansidão às injúrias. Dais um exemplo que saberemos aproveitar. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele não perdia tempo com aquelas pessoas que criticavam por criticar o espiritismo, que falavam mal. Ele não ligava para isso. Para isso, o silêncio. Então, isso é uma coisa que nós podemos aprender hoje também, né, com Allan Kardec. Todas aquelas pessoas que não têm nada a acrescentar quando critica o espiritismo, a gente não tem que rebater, não tem que discutir, não tem por que entrar em confronto com essas pessoas, porque é exatamente isso que elas querem, apenas confrontar. Então, para elas, o nosso silêncio.
Agora, para aquelas outras pessoas que vêm discutir, e no sentido real da palavra, né, trocar ideias, aí sim, para essas pessoas, nós podemos conversar, explicar nosso posicionamento, ouvir os outros, não é mesmo? E aí ele relata aqui que essa indiferença cresceu, tornou o contrário. Foi aquilo que eu falei mais cedo do Alto da Fé de Barcelona, quando eles vieram com injúrias, queimando os livros, aquilo só fortaleceu o espiritismo, porque as pessoas sabiam que estavam tratando ali o espiritismo com uma crítica muito forte, muito pesada, então aquilo dali aguçou a curiosidade das pessoas. Então, até por uma coisa ruim, trouxe algo positivo para a disseminação do espiritismo. Ele continua: os ataques pessoais jamais nos abalaram. Outro tanto não se pode dizer dos que são dirigidos contra a doutrina. Algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas, quando isso nos pareceu necessário. Exatamente aquilo que a gente acabou de conversar. Quando era uma crítica pessoal ao Allan Kardec, uma crítica sem fundamento, ele nunca se abalou com isso e continuou. Agora, quando se criticava a doutrina, ele rebatia, sim, ele defendia a doutrina, e quando ele achava necessário. E quando outras pessoas vinham confrontá-lo, até podendo ser de uma maneira mais dura, mas no intuito de aprender, ele respondia diretamente a certas críticas, como ele fala aqui. E o teríamos feito com mais frequência se houvéssemos constatado que esses ataques traziam prejuízo real ao espiritismo. Então, ele até relata aqui, então, que em alguns momentos, quando essas críticas eram mais pesadas, ele deveria ter falado mais, porque quando confrontava o espiritismo, ele tinha como rebater aquilo, porque, como nós falamos o tempo todo, né, o espiritismo é baseado em racionalidade. Então, dá para confrontar, dá para demonstrar a seriedade do espiritismo. Mas quando ficou provado pelos fatos que, longe de prejudicá-los, serviu a causa, louvamos a sabedoria dos espíritos. Novamente aqui, ele relatando como a espiritualidade, por mais que nós não entendamos no momento, né, o que está acontecendo, ela está agindo de uma maneira que vai ajudar com o espiritismo. E novamente eu trago o exemplo do Alto da Fé de Barcelona. E o que ele fala dos médios interesseiros? Aqui, interesseiros em duplicidade de palavras. Desculpa, de palavras não. Em duplicidade de conceitos. Não pretendo dizer que os médios interessados não existiam muitos que sejam honestos e dignos de estima, mas a experiência tem provado a mim e a tantos outros que o interesse é um poderoso estimulante para a fraude, porque se quer ganhar dinheiro. Então, o que ele fala aqui dos médios interesseiros? Tanto aqueles interessados em aprender, em disseminar, como aqueles interessados em angariar segundo as intenções, né? E aqui ele dá o exemplo do dinheiro. Então, ele poderia falar de todos aqueles médios que ele passou a conhecer, que ele, nas visitas, às reuniões que ele fazia, ele via muitos que eram honestos e dignos de estima, então que estavam realmente utilizando sua mediunidade para o bem, para disseminar o espiritismo sem interesse de ganho pessoal. Mas ele também via que aquela mediunidade era um poderoso estimulante para a fraude. Então, ele começou a ver o comportamento de vários médiuns que estavam utilizando a sua mediunidade para benefício próprio, né? O que sempre foi e é criticado pela doutrina espírita. Ao lado da especulação material, há a que se poderia chamar de especulação moral, isto é, a satisfação do orgulho, do amor próprio. É o caso daqueles que, mesmo sem interesse pecuniário, ou seja, interesse financeiro, julgavam fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se pôr em evidência. Não os favorecia. As qualidades do verdadeiro espírita são a abnegação e a humildade, segundo esta máxima do Cristo: quem se exalta será humilhado. Então aqui ele também explica todos aqueles médios que utilizaram da sua mediunidade não para ganho pecuniário, né, ganho em dinheiro. Não é só isso que a doutrina critica, mas também aqueles que querem se colocar no pedestal, aqueles que usam a mediunidade para ganho próprio, mas um ganho moral, um ganho da sua imagem, se favorecendo, se colocando acima da doutrina espírita. E ele fala aqui que ele nunca favoreceu, justamente porque o verdadeiro espírita sabe que a sua mediunidade ela tem que ser usada para benefício da doutrina e não para benefício próprio. E a verdadeira qualidade do espírita é a abnegação e a humildade, ou seja, abrir mão do material, né, de todo aquele reconhecimento próprio. E como Cristo
sempre falou, né? Os humilhados serão exaltados e aquele que se exalta será humilhado. Ou seja, esses médios que se utilizavam para benefício próprio, em algum momento caem em reprovação das pessoas. Quanto os adeptos que se afastam, com aquelas pessoas que começaram a conhecer o espiritismo, começaram a frequentar as reuniões mediúnicas, mas que em algum momento se afastaram, por qualquer que seja o motivo, aquelas pessoas que se afastaram da doutrina. A censura do Kardec é dirigida. Há de nada fazer para trazer novamente a mim as pessoas que se afastam. Ele relatou, né, lá no livro. Os que vêm a mim fazem-no porque isso lhes convém. É menos por minha pessoa do que pela simpatia aos princípios que confesso. É menos por minha pessoa do que pela simpatia aos princípios que confesso. Os que se afastam fazem-no porque eles não lhes convêm ou porque não concordam com a nossa maneira de ver as coisas. Porque então eu iria contrariá-los, impondo-me a eles? Parece mais conveniente deixá-los em paz. O que ele quer dizer aqui? Para você ver como essa parte da abnegação e da humildade do Allan Kardec já era muito florescida. Ele mesmo relatava, apesar dele ter sido codificador da doutrina, ninguém vem à doutrina por mim, ela vem por aquilo que eu codifiquei, por aquelas informações da doutrina que eu trouxe. Né? Então ele é bem humilde aqui ao relatar isso. Algumas pessoas talvez pudessem buscar o espiritismo por conta dele, mas era uma minoria das pessoas. Né? Elas iam mais pela simpatia aos princípios, ou seja, por compreender, entender e acreditar em tudo aquilo que a doutrina estava exemplificando. Então, se elas deixavam de seguir, se elas se afastavam do espiritismo, ele não ia contrariá-los, né? Porque ele entendia que ou faziam aquilo porque ele era uma pessoa que não conseguia trazer as pessoas para o espiritismo, ou porque aquilo que ele propagava, aquilo que o espiritismo propagava, não agradava as pessoas. E ele diz, o que ele poderia fazer? Ele não pode contrariar. O espiritismo não é para ser imposto a ninguém. Nós não saímos por aí impondo que todos acreditem no espiritismo. Pelo contrário, nós temos que propagar o espiritismo pelos seus princípios, e aqueles que se adequam aos nossos princípios, aqueles que entendem a razão do espiritismo, eles naturalmente vão se ligar e vão querer seguir a doutrina espírita. E ele continua: se voltam, são sempre bem-vindos, mas correr atrás deles, jamais o faço, em razão do tempo que reclamam as pessoas de boa vontade. E depois, porque não concedo a certas pessoas a importância que elas se atribuem. Para mim, um homem é um homem e nada mais. Meço seu valor pelos seus atos, por seus sentimentos e não pela posição que ocupa. Então aqui, quando ele relata isso, ele fala, né? Por que eu vou correr atrás daquelas pessoas que estão se afastando se tem várias outras aqui que querem continuar na doutrina, que querem continuar aprendendo? Então, na verdade, ele tinha que dar mais atenção àquelas pessoas que realmente querem vivenciar o espiritismo, querem vivenciar o evangelho, querem vivenciar a doutrina. E aí, novamente, aqui vamos contextualizar a situação que Allan Kardec estava, né, lá em 1862, aquela época em que as classes sociais eram muito mais sobrepostas do que são hoje, né? Principalmente a nobreza. Então, quando ele fala que para ele o homem é homem nada mais, então para ele era indiferente se era uma pessoa nobre ou uma pessoa de uma classe social mais baixa. Ele não ligava para isso. Ele se interessava pelos atos das pessoas, pelos seus sentimentos. Se a pessoa tem bons sentimentos, se a pessoa é humilde, se ela quer pregar a caridade, isso daí interessa para ele. Não interessa a posição social. Então, olha esse relato que ele fala aqui. Personagens da mais alta condição social me honram com a sua visita, sem que, por causa delas, jamais um proletariado tenha ficado na anticâmara. O que ele quer dizer aqui? Que nas reuniões mediúnicas que ele fazia, tinham pessoas de todas as classes sociais. Ele até ficava, assim, feliz quando ele conseguia atingir pessoas de classe social mais alta. Mas isso jamais fez com que, quando ele diz um proletariado, né, uma pessoa de uma classe social mais baixa, tenha ficado na anticâmara. Ele nunca privilegiou ninguém pela sua condição social. Pelo contrário, todos eram ali tratados igualmente, pelos seus sentimentos e pelos seus atos. Muitas vezes, em meu salão, um príncipe fica lado a lado com um artesão,
E se sentir humilhado, dir-lhe-ei que não é digno de ser espírita. Claro, a doutrina prega isso, o amor entre os outros, a caridade. Ninguém pode se sentir melhor que ninguém pela classe social que ocupa. Então, era isso que ele falava, o príncipe lado a lado com o artesão, né, com o trabalhador, classes sociais distintas, mas lado a lado, sendo iguais. Mas sinto-me feliz em dizer, muitas vezes os tenho visto apertarem-se as mãos fraternalmente, e digo de mim para mim, Espiritismo, eis um dos seus milagres, é o prelúdio de muitos outros prodígios. Que bonito, né? Olha que lindo esse entendimento da doutrina espírita. Tratar as pessoas fraternalmente, como irmãos, igualmente, não interessando a sua raça, a sua classe social, o seu credo, né? De onde vem, para onde vai, qualquer coisa. O mais importante o mais importante legado da doutrina espírita é exatamente esse, é a caridade e o amor ao próximo. Então, esse é o milagre do espiritismo, né? De tantos outros, é fazer com que pessoas tão diferentes, de classes, de credos e de raças diferentes, poderem se tratar como irmãos, se tratarem com amor uns aos outros, né? E já aqui no finalzinho, né, ele ainda continua. Não dependeria senão de mim abrir as portas da alta sociedade. Contudo, jamais fui nelas bater. De novo ele falando que não interessava para ele a classe social. Não, ele abria a porta para todas as pessoas. Ele não ia bater na porta dessas, chamar essas pessoas. Ele simplesmente propagava os princípios espíritas e trazia essas pessoas para o espiritismo. Isto me tomaria um tempo que creio poder empregar mais utilmente. Coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no abismo do crime. Isso não vale mais do que os lambris dourados? Ou seja, ele fala que a principal... o principal objetivo dele era consolar, é a doutrina consoladora, então é consolar aqueles que buscavam a doutrina para serem consolados, e não sair por aí pregando ou tentando angariar mais adeptos, e sim disseminar o espiritismo e ajudar todos aqueles a quem queriam conhecer a doutrina, né? Sempre praticando a caridade, o amor ao próximo e todos aqueles preceitos do Evangelho de Cristo. Então ele termina: tenho milhares de cartas que para mim são mais valiosas do que todas as honras da terra e que encaro como verdadeiros títulos de nobreza. Assim, não vos admireis se deixo partir aqueles que não me procuram. Mais uma vez ele falando, né, ele abrindo mão de qualquer riqueza, de qualquer bem material, que para ele o mais importante era o bem que o espiritismo e a doutrina traziam para todos aqueles que a procuravam. Então, meus amigos, finalizamos aqui mais um estudo do Evangelho. Espero que vocês tenham gostado. E vamos finalizar, como sempre, agradecendo ao nosso grande mentor, a Jesus Cristo, né? E toda a espiritualidade amiga que continua nos dando a honra de poder compartilhar todos esses ensinamentos com vocês aqui pelo nosso canal da Casa do Caminho Simão Pedro. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem escrever aqui nos comentários, que todos nós, trabalhadores aqui da casa, teremos enorme prazer em respondê-los. Fiquem com Deus e até uma próxima.